Olá, nessa videoaula nós vamos aprender sobre a aplicação do treinamento situacional em assessorias esportivas de futsal. Bom, eu sou Rafael Cunha Seabra, sou acadêmico do 8º semestre do curso de bacharelado em Educação Física para licenciados pela Uniaselv. Sou licenciado pleno em Educação Física pela Universidade do Estado do Pará e pós-graduando em Musculação Terapêutica para grupos especiais, o CESUPA. Bom, o título dessa videoaula é sobre o treinamento situacional em assessorias esportivas de futsal. E essa videoaula tem como objetivo de entender o método situacional aplicado ao futsal e demais métodos, e entender os benefícios da utilização do método situacional nas assessorias esportivas de futsal. Bom, o futsal, ele O futsal é uma modalidade esportiva coletiva que surge a partir de uma dificuldade de encontrar locais específicos para a prática do futebol. Hoje é um esporte popularizado em todo o mundo e é utilizado por todas as classes sociais e pelas mais diversas faixas etárias. Bom, a origem do futsal é uma derivação do futebol de campo e surge a partir da escassez de locais apropriados para a prática de futebol de campo e tem sua origem por volta da década de 30. Porém, essa origem não é certa. O Brasil e o Uruguai disputam ser nomeados os fundadores do futsal. Existem várias vertentes sobre a criação e uma primeira delas afirma que a origem do futsal se deu na época chamado de futebol de salão, onde ocorreu no Uruguai, e mais precisamente na Associação Cristã dos Moços de Montevidéu. Uma segunda diz que na prática foi a partir na prática recreativa dos jovens da Associação Cristã de Moços de São Paulo, e tenha surgido lá que tenha surgido as regras e prática desse esporte. E uma terceira aponta para a criação do futsal na Inglaterra, destaca como sendo a Inglaterra criadora do futsal pelo fato de ser praticado o futebol em salões fechados. Nós vamos falar um pouco sobre técnicas e táticas no futsal. A tática de qualquer esporte coletivo necessita de habilidades e organização, tanto do atleta quanto da equipe. Para se alcançar bons resultados, é necessário que os jogadores estejam prontos para entender e tomar decisões nas mais diversas situações de jogo. E isso só é possível através de várias situações de treinamentos específicos para aprimorar suas capacidades técnicas e capacidades táticas. As habilidades abertas, típicas de modalidades esportivas coletivas, tal como voleibol, handebol, futsal e futebol, entre outros, o atleta deve ter domínio motor e esse domínio motor é refletido nos gestos técnicos dos jogadores. Os processos cognitivos são fundamentais na performance devido à elevada imprevisibilidade e aleatoriedade e variabilidade de que compõem o contexto ambiental dessas modalidades desportivas. O processo de ensino, aprendizagem e treinamento deve estar centrado em entender que irá contribuir na formação dos jogadores inteligentes, dotados de recursos e conhecimentos para a solução de diferentes situações no jogo. A organização tática na modalidades esportivas e coletivas fundamenta-se na capacidade em que o atleta possui para solucionar as problemáticas durante o jogo e frente a determinadas situações. O autor grego denomina a tática decorrente da existência do pensamento operativo do atleta, ou seja, da interpretação das informações que o ambiente produz para aquele atleta e da resposta mais adequada que o atleta vai dar àquela solução. Nós vamos falar agora um pouco sobre os métodos de treinamento no futsal. Bom, vou falar um pouco sobre o método analítico. O método analítico é considerado como aquele que o técnico, o professor, fragmenta os fundamentos e somente após o domínio da técnica, o jogo em si é desenvolvido. É aquele técnica tradicional que muitas vezes é utilizado na iniciação esportiva, onde a criança vai fazer o passe, vai fazer o chute, vai fazer a defesa, e ela vai primeiro aprender a técnica para depois desenvolver isso dentro do jogo de forma coletivamente.
Outro método que existe é o método global, caracterizado pelas dimensões lúdicas envolvidas dentro do jogo. Esse treinamento, o método se inicia com treinamentos com atividades pré-desportivas, que é para partir daí disso chegar no objetivo principal, que é contribuir também na improvisação dentro do jogo, dentro do método global. E são as questões técnicas e táticas que são atingidas por meio da recreação. Então, a gente utiliza a recreação para chegar ao propriamente dito o jogo. Então, a partir de brincadeiras. Já o método situacional constitui-se como um método de jogadas básicas retiradas de situações reais de jogo, não abrangendo a ideia total do jogo, mas só que, no entanto, essas situações em elementos centrais, por exemplo, o lançamento do handebol, o chute e o passe no futebol e futsal, o arremesso do basquete e a cortada no vôlei e assim por diante. Bom, as situações que podem aparecer isoladamente ou em combinações com demais técnicas são apresentadas aos atletas inúmeras situações, umas sobre as outras, tipicamente do esporte escolhido, que no caso o futsal. A metodologia empregada no processo de ensino-aprendizagem e treinamento deve mostrar uma aproximação com a ideia e com o sentido e significado do jogo como um todo. Bom, a aplicação do método situacional é capaz de melhorar as capacidades cognitivas subjacentes sobre a tomada de decisão, especificamente do conhecimento declarativo e processual. Então, o método aumenta a capacidade tática mediante a percepção das situações do jogo e, em seguida, tomando decisões. As tarefas nesse método incentivam o atleta ao pensamento crítico e à tomada de decisão. Processo este de solução de problema e, consequentemente, das experiências já vividas, o que ele já vivenciou no treinamento, o que ele já vivenciou em outras partidas. É de suma importância e influência nessa questão. São utilizadas diversas maneiras do jogo. Estes, muitas das vezes, são com poucos jogadores e simular o jogo de rua, o que permite o aprendizado eventual de regras, características de comportamento tático. Por isso, nessa perspectiva, o professor proporciona um ambiente de aprendizagem que permite que o atleta entender o significado das suas ações e assim provocar a própria capacidade tática e, paralelamente, o domínio técnico. Muito bem. A metodologia de trabalho foi utilizada a partir da observação, coletando informações em redes sociais, em fanpages, e também com o proprietário da assessoria propriamente dita, como com crianças de trabalho, trabalhar com jovens universitários. E é isso. Vamos falar um pouco sobre as considerações finais. Bom, a gente percebe que o método situacional é um método que estimula a compreensão do jogo como um todo. Então, é estimulado aos atletas de vivenciar situações reais do jogo e assim tomar suas decisões. Então, destaca-se que o raciocínio durante as situações do jogo. Então, o atleta é exposto a uma situação do jogo e deve tomar a melhor decisão para aquela determinada situação que está ocorrendo. E, além disso, já ter um conhecimento prévio de situações que já aconteceram e no treinamento também. E também percebemos que o método situacional ele melhora a tática, tanto individual como coletivamente, estando preparado para eventuais necessidades dentro do jogo. Bom, essas aqui são as referências, foram usadas no trabalho. Em seguida, está o link para a videoaula, que vai se encontrar no YouTube. E é isso. Muito obrigado pela paciência e pela compreensão, e espero ter contribuído com informações importantes na formação de vocês. Um abraço e até a próxima.